A passagem de Esdras traz ensinamentos profundos sobre ofertas voluntárias, o celeiro do templo, o ministério e a fidelidade a Deus. Essas lições são muito atuais, especialmente quando comparadas ao ensino distorcido de dízimos em nossos dias. Em Esdras 2, 68, 69. Alguns dos chefes das famílias, ao chegarem ao templo do Senhor em Jerusalém, contribuíram voluntariamente para a reconstrução da casa de Deus em seu lugar. Deram conforme as suas possibilidades para a obra, ouro, prata e vestes sacerdotais. Aqui vemos a contribuição voluntária, conforme a possibilidade de cada um, para a obra da casa de Deus. Esdras 7, 16, 19. E toda a prata e o ouro que achares em toda a província da Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes que voluntariamente oferecerem para a casa de seu Deus, a qual está em Jerusalém. Portanto, com esse dinheiro, diligentemente comprarás novilhos, carneiros e cordeiros, com as suas ofertas de manjares e as suas libações, e os oferecerás sobre o altar da casa do vosso Deus, que está em Jerusalém. Também o que a ti e a teus irmãos parecer bem fazer do restante da prata e do ouro, segundo a vontade do vosso Deus, isso fareis. E os utensílios que te foram dados para o serviço da casa de teu Deus, entrega-os perante o Deus de Jerusalém. Vemos que as doações eram usadas integralmente para o serviço da casa de Deus, para o culto e os sacrifícios, e deveriam ser entregues em ordem perante o Deus de Jerusalém. Esdras 6, 7, 10. Deixai a obra desta casa de Deus, que o governador dos judeus e os seus anciãos reedifiquem esta casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreta o que haveis de fazer com os anciãos dos judeus, para que reedifiquem a casa de Deus. As despesas destes homens sejam pontualmente pagas com os recursos do rei, tirados do tributo da além do rio, para que não sejam impedidos. E o que for necessário, bezerros, carneiros, cordeiros, para os holocaustos ao Deus do céu, trigo, sal, vinho e azeite, segundo o rito dos sacerdotes que estão em Jerusalém, dê-se-lhes de dia em dia, sem falta, para que ofereçam sacrifícios de aroma agradável ao Deus do céu, e orem pela vida do rei e de seus filhos. Vemos que o sustento era contínuo e ordenado para manter o culto ao Senhor sem interrupções. Princípios de Esdras. As ofertas eram voluntárias, conforme a capacidade de cada um. Deus valoriza o coração disposto mais do que a obrigação. Havia fidelidade e integridade no dar. Tudo era entregue diante do altar, para o serviço da casa de Deus. O celeiro do templo funcionava como lugar de sustento dos sacerdotes, levitas, cantores e do próprio culto. Isso aponta para um princípio espiritual: oferecer a Deus o que é dele, corpo, alma e recursos, com alegria e confiança de que ele sustenta o ministério que ele mesmo instituiu. Neemias complementa Esdras e traz detalhes riquíssimos sobre os dízimos e a função dos celeiros. Neemias 10, 35, 39. Traremos as primícias da nossa terra e as primícias de todos os frutos de toda a árvore, de ano em ano, à casa do Senhor. Também os primogênitos dos nossos filhos e dos nossos animais, como está escrito na lei, e os primogênitos das nossas manadas e dos nossos rebanhos, para os sacerdotes, que ministram na casa do nosso Deus. E as primícias da nossa massa, as nossas ofertas, o fruto de toda a árvore, o vinho e o azeite, traremos aos sacerdotes, às câmaras da casa do nosso Deus, e os dízimos da nossa terra aos levitas, pois a eles é que cabe receber os dízimos em todas as cidades onde trabalhamos. E o sacerdote, filho de Arão, estará com os levitas quando estes receberem os dízimos. E os levitas trarão o dízimo dos dízimos à casa do nosso Deus, às câmaras do tesouro. Pois os filhos de Israel e os filhos de Levi trarão a oferta do cereal, do vinho e do azeite às câmaras, onde estão os utensílios do santuário, bem como os sacerdotes que ministram, os porteiros e os cantores. E não abandonaremos a casa do nosso Deus.
Aqui vemos o compromisso com sustentar o templo, os levitas, os sacerdotes e todo o serviço da casa do Senhor. Neemias 12:44. Naquele dia, foram nomeados homens para administrarem os depósitos, as ofertas, as primícias e os dízimos, para ajuntarem neles, das terras das cidades, as porções designadas pela lei para os sacerdotes e levitas, porque Judá se alegrou por causa dos sacerdotes e dos levitas que ministravam. Mostra a organização dos celeiros como armazéns de sustento para os que serviam. Com o afastamento de Neemias, o povo se desviou das ordenanças, e logo começaram a surgir as consequências da desobediência. Neemias 13, 10, 11. Também entendi que as porções dos levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas e cantores, que faziam a obra, tinham fugido cada um para o seu campo. Então, contendi com os magistrados e disse: Por que se desamparou a casa de Deus? E ajuntei-os e os pus nos seus postos. A negligência no sustento causou o abandono do templo pelos levitas e cantores. Neemias corrigiu isso com firmeza. Assim como em Neemias, aqueles que estão iniciando a caminhada com Cristo precisam de instrução e acompanhamento de pessoas que o Senhor preparou. Quem tem sido capacitado por Deus para ensinar deve permanecer firme, porque se afastar, os discípulos recém-iniciados podem se perder e desviar-se da obediência e dos princípios do Senhor. A lição bíblica é clara. A fidelidade, o cuidado e a orientação espiritual fundamentados em Cristo, a videira verdadeira, mantêm as pessoas firme e obediente. Neemias 13, 12, 13. Então, todo o Judá trouxe os dízimos do trigo, do vinho e do azeite aos depósitos. E pus tesoureiros sobre os depósitos, Selemias, o sacerdote, Isadoque, o escriba, e um dos levitas, Pedaías, e com eles Anã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque eram tidos por fiéis, e a eles se entregava a responsabilidade de repartirem a seus irmãos. Neemias restaurou a ordem e colocou homens fiéis para administrar os recursos e distribuí-los corretamente. Neemias 12, 44, 45. Naquele dia foram nomeados homens sobre os depósitos, porque Judá se alegrou dos sacerdotes e levitas que assistiam no seu ministério. E os cantores e os porteiros guardaram o cargo do seu Deus e o cargo da purificação. 1 Crônicas 25, 1 a 2. Davi e os chefes do exército separaram para o ministério alguns dos filhos de Asaf, Emã e Gedutum, para profetizarem com harpas, alaúdes e símbolos. E o número dos homens aptos para a obra do seu ministério foi, dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Azarela, filhos de Asaf, sob a direção de Asaf, o qual profetizava sob a direção do rei. Muitos hoje chamam cantores de levitas, mas isso não tem base bíblica. Os cantores tinham uma função específica e profética no louvor. 2 Crônicas 5, 12, 14. E todos os levitas que eram cantores, Asaf, Emã, Gedutum, e os que tocavam trombetas, e os cantores, todos juntos, fizeram ouvir uma só voz, louvando e dando graças ao Senhor. Então a casa se encheu da nuvem, a saber, a glória do Senhor. Números 3, 6, 8. Faz chegar a tribo de Levi, e põe-nos perante Arão, o sacerdote, para que o sirvam. Eles guardarão o seu cargo e o cargo de toda a congregação diante da tenda da congregação, para ministrarem no serviço do tabernáculo. Os levitas cuidavam de tarefas práticas e de apoio ao sacerdócio. Misturar essas funções hoje banaliza o chamado e confunde os princípios da palavra. Tanto levitas quanto cantores viviam em consagração integral. Quando havia impureza no serviço, Deus manifestava juízo. Levítico 10, 1, 2. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. 2 Samuel 6, 6, 7. Quando chegaram à eira de Nacom, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou,
porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. A presença de Deus habita onde há ordem e santidade. As passagens de Esdras e Neemias revelam que o dízimo e as ofertas eram organizados, transparentes e comunitários. Serviam para sustento de todo o serviço do templo, incluindo levitas, sacerdotes, cantores, estrangeiros e necessitados. Deuteronômio 14, 28, 29. Ao fim de cada 3 anos, tirarás todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano e os recolherás nas tuas cidades. Então virão o levita, pois não tem porção nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro das tuas cidades, e comerão e se fartarão, para que o Senhor, teu Deus, te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizerem. Hoje, essas lições nos chamam à fidelidade, à reverência e à integridade no dar, não por imposição, mas por amor a Deus. Devemos ter zelo pela obra de Deus, sustentando ministérios evangelísticos, ajudando pessoas necessitadas e dividindo com generosidade aquilo que Deus nos concedeu, repartindo com outros conforme Ele nos abençoa. Se você deseja se aprofundar mais nesse assunto, pode adquirir o livreto de estudo Dízimos e Ofertas, baseado somente nas Escrituras. Esse material pode edificar sua vida e, assim, você será abençoado e também abençoará este ministério. Disponível em formato digital pelo WhatsApp ou impresso através do site, que deixarei no link na descrição do vídeo. Deus abençoe você.